Oi, gente! Na aula de hoje nós falaremos um pouco sobre signos visuais. Os signos da linguagem visual são instrumentos que a linguagem visual faz diferente da linguagem oral. Ela vai usar para transmitir informações ou algumas mensagens, que a gente vai olhar para esses signos da linguagem visual e eles vão transmitir uma mensagem para a gente. Então, a gente classifica esses signos visuais através de 3 categorias. A primeira são os ícones, que são signos que vão representar um modelo imitativo, tá? De um objeto, de uma forma ou de um espaço. Então, é mais comum nas artes plásticas, nos meios de comunicação de massa, como um mapa, uma fotografia, um diagrama. Aí ele colocou o mapa de Pernambuco. Os símbolos, eles são designados para alguns objetos de maneira totalmente livre, independente da semelhança ou não. Mas ele, a partir do momento que ele é estabelecido através de normas e convenções, eles vão ser entendidos e para a gente já fica meio, já está no nosso a gente já aprende desde criança os significados desses símbolos. Então, a cruz, a gente já sabe que é um hospital, esse M é o metrô, o ponto do ônibus, o avião, o aeroporto. Então, são símbolos que a gente já vai acostumando ao longo da nossa vida. E os índices, né, também colocando indícios, mas os índices, eles são signos que estão mais ligados às consequências naturais ou casuais. Então, olha só, se a gente vê uma nuvem negra, ela quer dizer que é uma tempestade, uma chuva, marcas de pneu no asfalto, é que o carro teve uma travagem, uma freada brusca, aí colocaram aí essas pegadas, então quer dizer que uma pessoa passou por ali. Então, os índices eles estão relacionados à causalidade, então alguma coisa causou aquilo. Essa ideia, gente, dessa divisão dos signos em 3 partes, ela foi feita por um semioticista que é o Charles Peirce. Ele coloca que os signos são entidades em que sons ou sequências de sons ou suas correspondências gráficas estão ligadas com significados ou conteúdos. Os signos são, assim, instrumentos de comunicação e representação, na medida em que, com eles, configuramos linguisticamente a realidade, distinguindo os objetos entre si. Então, a gente está colocando uma imagem numa linguagem oral. Então, fica uma comunicação imagética. Então, aí a gente vai ter o telefone, aqui vai falar sobre o exemplo do telefone. Então, olha só, se eu falo, aí já está as imagens, né? Se eu falo telefone, cada um, quando escuta a palavra telefone, pode imaginar diversos tipos de aparelho, tanto os celulares como os telefones antigos, o orelhão. Então, o telefone é um significante que vai representar diversos tipos de aparelho, mas com um único objetivo no final, né? Então, essa representação mental, ela não pode escapar totalmente dos termos entendíveis do telefone. Então, todo signo, ele é composto por um significante e um significado. Deu para entender? Então, olha só, a palavra telefone, ela é um significante que vai representar diversos tipos de aparelho, mas com o objetivo final, que é o significado. Então, o significado é o telefone. Então, quando alguém fala telefone, é a representação mental dele, que é o significado. Ok? Aí, ó, telefone, a imagem e o signo. Então, os signos dividem-se em ícones, índices e símbolos. Todo signo é composto por um significante e um significado, que é a sua composição imagética e o significado dele. O ícone é um signo que renuncia à existência de um objeto, pois pode significar o objeto. Então, ele pode se assemelhar ao objeto, mas sem a necessidade dele diretamente. O índice é o signo que se aproxima através de uma ligação com a existência, e ao contrário, ele necessita de algo para existir, né? Igual eu falei da chuva, da marca do pneu. E o símbolo é um signo que existe através de uma regra, tá? Convencional ou não, que vai concretizar a ideia ligada à palavra, ok? Então, aqui
ele vai falar, de acordo com Luiz Otávio Maciel, o artista, ele, em seus diversos campos, constrói ícones. Toda obra, gente, ela vai ter uma simbologia, ou ela vai ter ela vai ter um signo visual, né? Porque a gente está colocando imagens. Então, a obra de arte ela é polissêmica, então ela faz vários sentidos. Ela faz uso da liberdade poética, mas ela, em sua existência, ela vai ser sempre voltada para uma comunicação imagética. Aqui já vai ficar um pouco mais complexo. A gente não vai entrar nessa área não, da dedução, da indução e da abdução, tá? A gente não vai entrar. Então, olha só. Aqui ele colocou essa tela surrealista do pintor Magritte, que chama Os Amantes. E aí ele pergunta se a gente tem um ícone, um índice ou um símbolo. Então, essa obra a gente pode considerar um ícone, porque há uma existência de duas pessoas. O índice, se a gente considera que os elementos da imagem permitem a indução, a suspeita de que eles estão se beijando. Então, tem um ato ali acontecendo, uma causalidade. E o símbolo, que o título do quadro funciona como uma regra superior para ter um ser. Então, ficou os amantes, a gente já é uma simbologia dessa paixão. Então, aí virou um símbolo. Nessa obra a gente consegue colocar as três ideias dos signos visuais. Olha só, aqui a gente tem um ícone, um índice ou um símbolo. E aí? Dei mais uma. Olha só, gente, isso aí já é algo pré-determinado em nossa sociedade, esse símbolo do masculino e do feminino. Então, esse com a cruzinha é o símbolo da mulher e esse outro com a seta é o símbolo do homem. Então, é um signo, esse símbolo, ele vem através de uma regra, né? Já é uma regra, isso aí já é quase mundial, né? Desse símbolo masculino e feminino, que já é ligado à palavra, né? A gente já vê, a gente já sabe, banheiro, às vezes não tem o símbolozinho o desenho da mulher e do homem, a gente já vê esses símbolos e a gente já consegue reconhecer. Que já é diferente desse aqui, tá, gente? Esse aqui é um ícone. Por quê? Ele já vai estar renunciando à existência de um objeto. Ele pode significar o objeto, né? Ele se assemelha. Então, a partir de uma indução, a gente está vendo a diferença do homem e da mulher a partir do vestido, o homem reto como se fosse a calça. Então, essa imagem acima é um traço de identificação que liga o conceito de homem e mulher. Então, ele não é igual ao símbolo do feminino e masculino, que já foi pré-determinado socialmente. Então, só para a gente reforçar rapidamente, tá? O ícone é um signo que renuncia à existência de objeto, porque ele pode significar o objeto, tá? Ele se assemelha a ele, mas sem a necessidade direta. Então, aí a gente tem uma imagem de um computador, né? Uma cédula que pode significar o quê? Dinheiro, o batom, aí do lado pode significar várias coisas, beleza. Essa próxima aqui é o índice, que é o signo que se aproxima através de uma ligação de existência, tá? Ele necessita de algo para existir, aí uma pegada, se eu não me engano, é a pegada do homem na lua. Então, olha só, a fumaça está ligada ao fogo, a pegada está conectada com a ideia de que alguém caminhou por aquele local, a lágrima relaciona com algum acontecimento, né, tanto de tristeza ou de alegria. O ônibus apresenta indício de ter sido quebrado. Então, tem várias coisas que, se a gente coloca, já está ligado a uma ideia de que algo aconteceu. Então, gente, o índice, voltando aqui rapidamente, ele é um signo que vai ser possível através de uma ligação de existência, igual a gente falou antes. E aqui a gente vai ver algumas telas do Andy Warhol, que é um artista da pop art, que ele vai usar o quê? Índices voltados para outros artistas, ou outros quadros, ou personagens sociais, personagens de cinema, latas de Coca-Cola, de sopa.
Então, ele vai se utilizar de coisas que já existem. Aqui ele faz uma releitura da obra da Mona Lisa, e aqui ele utiliza a fotografia da Mary Monroe para fazer as telas dele. E o símbolo, né, voltando aqui com esses, como é que chama? Essas placas, né? São signos que vão existir através de uma regra. Então, ele vai concretizar a ideia ligada à palavra. Então, isso aí, quando vocês forem fazer autoescola, vocês vão, acho que ninguém tem carteira, não, vão perceber que proibida pedestre, proibida virar. Então, são coisas que vão estar ligadas como se fossem regras, tanto convencionais ou não convencionais, regras para facilitar o convívio. Continuando nesses símbolos, né, gente, eles vão ser desenvolvidos de maneira semelhante em todas as sociedades, independente da mensagem do código linguístico, porque os seus efeitos eles vão ser compreendidos e alcançados de maneira superficial. Não é se olhar e ter uma enorme significação. É uma linguagem direta. Você olha e atribui significado diretamente. Então, você olhou aquilo ali, viu uma plaquinha de avião, você sabe que ele é aeroporto. Você olhou essa plaquinha proibido virar à direita, você já sabe o que é. Então, são linguagens diretas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Essa é a aula de hoje, não deu para fazer um ao vivo, mas na próxima aula a gente vai fazer ao vivo, tá? E aí a gente tira essas dúvidas e continua na matéria, tá bom?